Lagos é terra muito antiga. Só de cidade tem já mais de 400 anos. Foi feita a cidade pelo rei Dom Sebastião. Mas antes disso tem muitos séculos de história como vila de pescadores. O que não admira, fica situada junto de um mar muito abundante de peixe, onde a pesca é fácil e, sobretudo, uma costa recortada de pequenas enseadas de areia, o que permitia aos navegadores, à noite, recolherem os seus barcos e vararem-nos na praia. É por isso que esta cidade, como povoação, já é cartaginesa, tem um papel importante na época romana. Agora, o que faz de Lagos uma grande presença na história portuguesa é a cidade dos descobrimentos. É a terra do infante Dom Henrique. O rei deu a vila, porque então era vila, ao infante. O infante veio para aqui, sabe-se que ele viveu algum tempo aqui em Lagos. Aliás, foi aqui em Lagos que o enterraram. A primeira sepultura dele foi aqui em Lagos. E viveu também lá para baixo, para a ponta. Vamos ver isso. Em qual das pontas ele terá vivido? Vamos ver isso. Mas viveu na Raposeira, ele viveu uma grande parte da vida por aqui. E foi com esta gente do mar que ele conheceu, com estes homens que ele viu a conduzirem os botes à força dos seus remos, com estas pequenas embarcações que ele via fazerem-se ao mar, é com essa gente que ele vai iniciar a grande façanha coletiva dos descobrimentos. O primeiro grande navegador é justamente um homem que nasceu em Lagos, um homem chamado Gilianes. Antes de Gilianes, o infante Dom Henrique tinha feito várias tentativas. Diz a crónica de Zurara, que, como sabem, é contemporâneo, assistiu a tudo isto. Diz que, por 12 vezes, o infante tinha mandado navegantes, mas que eles tinham medo, porque realmente o Cabo Bujador é um trecho impressionante. A terra entra pelo mar dentro, até uma grande distância da costa há pouca profundidade das águas, e os nossos navegadores, pelo sim, pelo não, preferiam voltar para trás, ir fazer, enfim, a sua pirataria, o seu corso, nas costas da Berbéria ou nas do Reino de Granada. O Reino de Granada era ainda então, como sabem, um reino mouro. Iam para aí porque, enfim, com a presa dos seus ataques, sempre voltavam ricos a Portugal, em vez de ficarem por lá, sabe Deus como. E é então que o infante chama Gilianos e diz: bom, estes homens têm medo e eu não percebo. Medo de quê? Eles portam-se como aqueles pilotos da carreira da Flandres, que, tirando lá aquela carreirinha que eles já sabem daqui até à Flandres, parece que não se sabem servir da agulha de marear e das cartas náuticas. O navegador navega em qualquer mar. A frase é até exatamente esta: ide e não temais. Porque por maior que seja o risco, maior sempre será a honra que te espera. Efetivamente, o jovem Gilianes embarcou
partiu aqui de Lagos numa barca, que era uma embarcação frágil, de um só mastro e vela redonda, navegou além do bujador e voltou a Portugal, trazendo como testemunho de que tinha ultrapassado o Cabo Terrível pequenas plantas a que aqui no reino chamavam, diz a crónica, rosas de Santa Maria. Foi esse o primeiro passo no longo caminho que nos levaria a muitos lugares no mundo. A história serve para pensar e para compreender. E eu gostava que aqui nos interrogássemos precisamente sobre isto, sobre a longa duração que durou a atividade dos descobrimentos. Como todos sabem, nós somos um país de entusiasmos fáceis. Em Portugal nada dura muito tempo. São labaredas, fogachos generosos, mas acabam depressa. Ora, os descobrimentos duram mais de 200 anos. Porquê? E outra pergunta, não são só os portugueses que não têm medo do mar. Os castelhanos também não têm, e os aragoneses, e os venezianos, e os genoveses, e os flamengos, e os ingleses, e os franceses, e os dinamarqueses. Aliás, todos eles fizeram navegações, mas foram navegações de curta duração, foram episódios. E para nós, descobrir foi a nossa razão de ser. Navegar foi para nós essencial. Porquê? Bem, cada um dê a resposta que quiser. Eu só encontro uma resposta que me satisfaz. É que fomos também o único país da Europa em que as navegações foram assumidas como um projeto do Estado. Nos outros países eram aventuras de mercadores, negócios, ocasiões isoladas, eram realmente empreendimentos que esgotavam-se, se perdia, se naufragava. Aqui, quem estava por detrás dos navegadores foi primeiro o infante Dom Henrique, príncipe da Casa Real, depois o próprio rei Dom João II. E é por isso que Portugal assume o projeto dos descobrimentos como uma grande tarefa nacional, que, como sabem, foi, de certo modo, a razão da nossa presença na história. É certo que na história da expansão não há só glórias, também há manchas negras. E a mais escura de todas, a mais terrível, é a da escravatura. É um assunto doloroso que por isso mesmo as pessoas evitam, preferem não falar sobre ele, mas penso que o melhor é abordar as questões bem de frente. E é exatamente sobre isso que aqui em Lagos vamos pensar: a escravatura. A tradição relaciona este local com o primeiro mercado de escravos realizado aqui em Lagos. O primeiro mercado de escravos trazidos da África, evidentemente, porque a escravatura era uma instituição muito antiga e na realidade, se quisermos ver bem, a escravatura era o resultado da guerra, estava ligada à guerra. A guerra terminava ou pela morte do inimigo ou pela sua prisão e redução à condição de escravos. Portanto, muitos séculos antes dos descobrimentos, havia escravatura e a origem da escravatura estava na guerra. A guerra ligava-se diretamente a esse estatuto cruel e ominoso. O que eu queria dizer era isto. Hoje, nenhum de nós, não há ninguém que me esteja a ouvir, que não considere a escravatura como algo de quase absurdo. Nós pensamos isto. Como foi possível que, em algum momento da história, os homens se considerassem no direito de capturar os seus irmãos e tratá-los como animais? Todavia, os homens do século XV não pensavam assim. Nem os do século XVI, nem os do século XVII, nem os do século XVIII, nem os da grande maioria do século XIX. Até há 2 dias,
considerou-se a escravatura como uma coisa justa. E só deixou de acontecer isso quando se inventou a máquina a vapor e o trabalho dos escravos deixou de ser necessário. Isto dá realmente uma triste ideia do valor dos juízos humanos e da retidão da nossa consciência. Mas voltemos ao infante Dom Henrique. A sua lembrança paira aqui em Lagos, mas não é só em Lagos, é em todo o barlavento algarvio. Sabe-se que ele teve uma casa na Raposeira, foi lá que o Cadamosto conversou com ele, mas é sobretudo em Sagres. É em Sagres que a memória do infante habita. Estamos na ponta de Sagres, que, como sabem, é o lugar que o romantismo elegeu como moldura da figura do infante. A imagem romântica do infante Dom Henrique é um vulto vestido de negro, de pé, erecto na rocha gótica, a olhar horizontes ao longe. Isso começou há muito tempo, mas depois tornou-se oficial quando o general Bernardo de Sá Nogueira, que veio a ser Marquês de Sá da Bandeira, mandou colocar na muralha da fortaleza uma inscrição de pedra com uma caravela, uma esfera armilar e um longo letreiro que explica os feitos do infante. Depois foram nascendo as recordações henriquinas. Está ali aquela casa com arcos, bom, então com certeza que era a famosa Escola de Sagres. Famosa porque, como sabem, não existiu. Nunca houve Escola de Sagres. Mas as lendas não precisam de semente para nascer. Depois há aquela torre, bom, provavelmente era ali que o infante morava. E ainda hoje se escreve isso em livros, ainda hoje isso anda escrito. Aquela Rosa dos Ventos quer dizer umas pedras que se encontraram no chão quando se fizeram as escavações em 1940. Bom, aquilo devia ser a bússola de que o infante se servia. Que absurdo, uma bússola agarrada ao chão. Como todos sabem, a bússola magnética, pois precisamente o que a caracteriza é ser móvel para apontar o norte. A verdade é que este lugar em que nos encontramos chegou aos nossos dias como sede oficial do culto henriquino. E o padrão que nós vemos é o padrão que foi levantado quando passou o centenário da morte do infante em 1940. Pois a minha pergunta é esta: até que ponto isto traduz uma verdade histórica? Creio que não há ninguém que não ligue o infante a Sagres. Todavia, o infante diz-nos claramente onde era a sua vila. Era aqui no Algarve. Todos sabem que este extremo do Algarve são duas pontas, esta ponta de Sagres e a outra ponta que fica antes da de Sagres, que é a ponta de São Vicente. Ora bem, 2 meses antes de morrer, o infante Dom Henrique escreveu uma carta testamentária que chegou aos nossos dias. O que diz nessa carta é o seguinte: os navios, muitos navios de todos os tipos, que passavam nestas paragens, quando havia mau tempo, abrigavam-se aqui na ponta de Sagres. E não tinham água, não tinham alimentos, não tinham assistência espiritual, e quando os tripulantes morriam, enterravam-nos em barrocas como se fossem cães, aqui nestas areias. E ele, por isso mesmo, resolveu, agora vou ler as palavras que o infante ditou: mandei edificar uma vila no outro cabo, que ante do dito cabo de Sagres está, para os que vêm do ponente para o levante, que se chamava
Terça Nabal, ao qual pus nome Vila do Infante. Quer isto dizer que a vila que o Infante fundou não era aqui, era no cabo que fica antes deste, para os que vêm do poente para o levante. Com toda a clareza, a Vila do Infante não era em Sagres, era na ponta que hoje se chama Cabo de São Vicente. Nós sabemos, pelo cronista Zurara, que a Vila do Infante foi um plano que não vingou. Diz Zurara que o Infante construiu os muros significa as muralhas que deviam proteger a futura povoação, mas que casas tinha muito poucas. Bom, naturalmente não admira que as pessoas não quisessem vir morar para aqui. Há ainda uns atos concedendo a certos delinquentes o perdão pelas suas culpas se morassem aqui, mas quando o Infante morreu, a vila morreu com ele. E nós hoje vimos aqui, à ponta de São Vicente, que é exatamente onde estamos, e os vestígios que encontramos são o que eu penso serem os restos dessas muralhas para a povoação que afinal nunca existiu. Exatamente este lugar tem o chão juncado por muitos milhares de pedras, pedra solta, não é aquela rocha homogénea, unida que se encontra em Sagres. É uma espécie de cascalho, pedra que é o vestígio de antigas construções. Isto e muitas centenas de milhares de pedras como esta são o que chegou até hoje do que foi outrora a Vila do Infante. Nessa mesma carta testamentária, o Infante Dom Henrique diz que mandou fazer uma igreja à Senhora Santa Catarina e que nessa igreja e no seu cemitério passaram a ser sepultados os navegantes que, a partir daí, paravam aqui neste porto e já lá não na antiga praia de Sagres. É esta a igreja de Santa Catarina que chegou aos nossos dias e que hoje se encontra dentro da fortaleza do Beliche. Mas agora não pode deixar de se fazer uma pergunta. Se é assim tão claro, se o Infante diz no seu próprio testamento que a vila que fez não foi em Sagres, mas no cabo que fica antes do Cabo de Sagres, como se explica que o culto infantino se tenha localizado na ponta de Sagres e não no Cabo de São Vicente? A explicação é muito curiosa e faz pensar sobre o nascimento dos mitos. O que acontece é isto, é que a ponta de Sagres era considerada um lugar sagrado. Aliás, Sagres vem de sacrum, que quer dizer sagrado em latim. Já muito antigamente, a lenda dizia que era ali que à noite se encontravam os deuses. Era uma espécie de falésia mística, um lugar predestinado. E essa vocação sagrada do lugar ultrapassou as barreiras do tempo e chegou aos nossos dias. E o Infante, que aqui fez a sua vila, que hoje jaz por terra, ele próprio habita hoje no promontório dos deuses. É esta a origem do mito. E já agora uma outra coisa. Vão dizer, lá está ele a destruir os mitos. Eu até penso que o mito é que é a cultura, como dizia Fernando Pessoa. O mito é nada que é tudo. Só que há mitos velhos
e mitos novos e cultura, verdadeira cultura, não é a conservação de mitos podres, é, pelo contrário, a criação dos mitos novos. Exemplo de um velho mito. Esta janela é a famosa janela de Dom Sebastião. O que aqui em Lagos se diz é que quando el rei Dom Sebastião caminhava para a sua última batalha, para Alcácer Quibir, parou em Lagos e esteve àquela janela a assistir, mas aqui já as pessoas não sabem ao certo a quê. Uns dizem que foi a assistir a uma missa campal, outros dizem que foi a assistir a um desfile das tropas, outros foi a assistir ao embarque do exército e ainda outros que não, foi para fazer um discurso às suas tropas. De qualquer maneira, a janela está relacionada com a tragédia de Alcácer Quibir. Ora bem, qual é a verdade? A verdade é que quando Dom Sebastião caminhou para Alcácer Quibir, não desembarcou em Lagos. Podemos com todo o rigor estabelecê-lo. Dom Sebastião sai de Oeiras, o galeão zarpou de Oeiras na tarde do dia 25 de junho de 1578. Na tarde do dia 27, 48 horas depois, entrou aqui em Lagos. E na tarde do dia 28, entrou no Porto de Cádiz. Para que isto seja possível, ele esteve na Bahia pouco tempo, exatamente o necessário, para entregar uma carta que mandou a um fidalgo que estava no estrangeiro a tratar de um empréstimo. Portanto, não foi nesta janela que ele esteve em 1578. Um mito novo, um mito que nem sequer existe. O da última corrida de el rei Dom Sebastião. O mistério continua a encobrir a tragédia de Alcácer Quibir. A verdade é que, a partir do momento em que desembarca em Arzila, o rei de Portugal conduz-se como um suicida, quase como um demente. Porquê? O que se sabe é que Dom Sebastião teve, em grande segredo, uma conferência com o nosso aliado, que era o xerife destornado, Muley Hamed. E Muley Hamed disse-lhe qualquer coisa terrível. É a partir de então que Dom Sebastião resolve não ir por mar como estava previsto, mas caminhar por terra, com todos os capitães a dizer-lhe que isso pode representar a morte. Já na véspera da batalha, Muley Hamed pede ao rei que espere ao menos um dia, que espere pelo dia seguinte. E isto permite-nos compreender qual era o segredo. O rei que espere nem que seja um só dia, porque o inimigo, o Muley maluco, como nós dizíamos, vai morrer antes do dia seguinte. Vai morrer, ele sabia quando, sabia porquê. Significa que a terrível arma do veneno tinha sido utilizada. E isso não era arma para o rei de Portugal, que era um cavaleiro, mas não era um assassino. E em 4 de agosto de 1578, quando os dois exércitos se encontraram, o rei, nosso inimigo, ainda estava vivo. O destino ditou a sua lei. Durante a batalha, os 3 reis morreram. O nosso inimigo, escondido na liteira, a ocultar a agonia dos seus soldados. O nosso aliado, afogado numa poça de lama. E o nosso rei, trespassado de golpes leais. Todos tiveram a morte que mereceram. Mas creio que Dom Sebastião pode dizer que ganhou a sua última corrida. Chegou antes da morte.
Mas a Lagos de hoje é para falar da vida e não da morte. É realmente um lugar cheio de sedução, um lugar de claridade mediterrânica, onde o betão armado e as estruturas modernas não abafaram a doçura natural. Esta Lagos soube crescer sem se perverter. Está a assumir as proporções de uma capital turística, de uma cidade de lazer, sem renunciar à sua alma, à sua identidade fundamental. Esta Lagos é um encanto e uma lição.